Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, continuando a falar sobre as etapas da revelação, nós vimos como Deus escolhe Abraão. Para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu este homem, que se chamava Abrão, e que habitava em Ur, na Caldeia, dizendo: sai de tua terra, do meio de tua parentela, da casa de teu pai. Gênesis 12, versículo 1. E Deus vai mudar Abrão, o nome de Abrão, para Abraão, ou seja, lhe confere a missão de ser o pai de uma multidão de nações. Em ti, promete Deus, serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 12, versículo 3. Então, nós temos aqui uma etapa muito importante, enquanto com Noé nós temos uma aliança cósmica, uma aliança destinada a todo o gênero humano, destinada a toda a criação. Agora, com Abrão, Deus escolhe alguém, uma pessoa específica, para realizar uma missão, para ser a raiz de um povo que terá essa missão justamente de ser testemunha, bandeira hasteada entre as nações. E em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. E mais, de Abraão vai surgir um povo, e esse povo será o depositário da promessa feita a Abraão e também aos demais patriarcas, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó. E esse povo tem, na nossa visão católica, a missão de preparar um dia a unidade da igreja, ou na unidade da igreja, todos os filhos e filhas de Deus dispersos. Esse povo será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos que vão aderir à fé em Jesus. E é por isso que a igreja sempre considerou os patriarcas e profetas e outras personalidades do Antigo Testamento como sendo santos, venerados como santos nas nossas tradições litúrgicas. E aí chegamos ao parágrafo número 62. Deus forma seu povo, Israel. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. É todo o livro do Êxodo que vai nos contar essa história de como o povo estava no Egito já depois de vários séculos, mas ali ele se torna obrigado a realizar trabalhos forçados. Existe uma perseguição muito grande condenando as crianças do sexo masculino, né? As parteiras tinham a orientação de matar todos os meninos logo depois que nascessem, preservando apenas as meninas. Ou seja, existe esse controle de natalidade, existe o domínio do trabalho, e o povo então recebe, através de Moisés, a visita de Deus, que ouve o clamor do seu povo e desce para libertá-lo. Então, a partir dessa libertação, Deus vai conduzir o povo pelo deserto até o Monte Sinai. Lá o povo recebe os 10 mandamentos, recebe a lei, e depois de uma peregrinação de cerca de 40 anos pelo deserto, ele chega aos umbrais da terra da promessa. Então, depois dos patriarcas, Deus forma Israel como seu povo, faz com ele a aliança do Sinai, e lhe dá por intermédio de Moisés a sua lei, para que o reconhecesse e servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo juiz, e para que esperasse o Salvador prometido. Aqui o nosso catecismo cita mais uma vez a Dei Verbum, palavra de Deus, que é uma constituição dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II, que trata justamente sobre o valor da Bíblia na vida da Igreja. Parágrafo 63.
Israel é o povo sacerdotal de Deus. Isso está em Êxodo 19:6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Toda a terra é minha, diz Deus. Mas vocês são a parte da minha herança. Vocês serão uma nação santa, um povo, um reino de sacerdotes para o Senhor, seu Deus. Israel será o povo sobre o qual é invocado o nome do Senhor. Deuteronômio 28:10. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar. Essa expressão, Deus falou em primeiro lugar, está numa das orações, a sexta oração, que nós fazemos na Sexta-feira Santa. Não sei se vocês se lembram, na Sexta-feira Santa não existe, Sexta-feira da Paixão, né? Na Sexta-feira da Paixão não existe missa em lugar nenhum do mundo. Não se celebra a missa. Se guardam as espécies eucarísticas na missa da vigília, da Ceia do Senhor, né? Na quinta-feira à noite, a missa do lava-pés. As hóstias consagradas são preservadas em âmbulas e na sexta-feira existe a celebração da Paixão com a distribuição da Sagrada Comunhão. E durante a celebração da Paixão, nós temos a oração universal em que nós pedimos pelas autoridades, pedimos pelo Papa, pelo Bispo, pelo clero, pedimos pelo povo de Deus e pedimos também pelos judeus, aqueles nossos irmãos aos quais Deus falou em primeiro lugar. O Papa São João Paulo II, falando num encontro com a comunidade hebraica da cidade de Roma, em 1986, na sinagoga de Roma, ele dizia que eles são o povo dos irmãos mais velhos na fé de Abraão. Sabemos como São Paulo vai fazer muita questão de dizer que existem os filhos de Abraão segundo a carne e existem os filhos de Abraão segundo a fé. E aí nos inserimos nós, que não somos descendentes de Abraão segundo a carne. E chegamos então ao parágrafo 64. Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens e que será impressa nos corações. Os profetas, de fato, ocupam um papel importantíssimo na história de Israel. Eles não apenas denunciam as mazelas do povo, não apenas denunciam as mazelas dos governantes, dos grandes, mas eles também consolam o povo em momentos de graves dificuldades. Eles procuram reacender sempre de novo a esperança, mantendo viva a chama da esperança no coração do povo, e vão também preparando esse povo nessa expectativa de uma aliança nova e eterna que será destinada não apenas agora aos hebreus, mas a toda a humanidade, e uma aliança que será impressa nos corações. Jeremias, por exemplo, 31 a 34, fala bem sobre isso, né? A aliança que é gravada nos corações. Ezequiel fala de um verdadeiro transplante do coração, né? Arrancarei do vosso peito um coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Infundirei o meu espírito em vós e gravarei a minha lei nos vossos corações. Essa aliança nova e eterna será selada na plenitude dos tempos pela obra, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que ao celebrar a última ceia deixa muito clara a finalidade do seu próprio sacrifício, né? Este é o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Então, meus queridos, vejam, Deus vai se revelando pouco a pouco. Que o Espírito Santo nos conduza nessa nossa caminhada e que possamos acolher a revelação de Deus. Amém.